Olá, meus irmãos, um prazer ter vocês aqui com a gente para que nós possamos aqui estudar a palavra do Senhor. Então, vamos dar continuidade no nosso estudo de escatologia e dentro agora da nossa série de escatologia, chegamos agora para falar sobre a eternidade. Então, já falamos do milênio, falamos do grande trono branco e falamos ali o destino eterno de todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, que é o lago de fogo. E agora então vamos falar do destino eterno de todos os crentes, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que aceitaram a palavra de Deus. Então, nosso destino eterno, meus irmãos, é os novos céus e a nova terra que Deus fará. Então vamos estudar um pouco sobre aí a Nova Jerusalém. Para que você tenha um melhor conteúdo, é necessário que você na sua casa leia Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, que é o conteúdo do estado eterno. Aqui você verá como que será maravilhoso a nossa vida eterna neste novo local que Deus ele vai preparar para todos os crentes, para todos os filhos de Deus. Então esse local, essa nova criação, com o paraíso descendo aqui para nós e tantos detalhes que nos é dito nesses capítulos. Então é bom que você leia. Aqui nós veremos alguns versículos e veremos algumas curiosidades sobre o estado eterno que está reservado para nós. Então vamos lá, vamos adentrar a Bíblia, ler a palavra de Deus e vamos aprender algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero ler com os irmãos é Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim para nós: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lembra quando nós estudamos na última live sobre o grande trono branco? Ali, quando o grande trono branco apareceu, quem sumiu? A primeira criação. O universo, o céu, a terra desapareceram da história, da realidade. Então as primeiras coisas agora passaram. E então, depois do grande trono branco, depois que todos os ímpios são lançados no lago de fogo, João agora ele está relatando aquilo que ele viu por meio das visões que lhe foram dadas. Ele está vendo agora essa nova criação. Deus realizando e fazendo a nova criação. Meus irmãos, isso aqui seria o novo Gênesis 1, capítulo 1. Então, nós percebemos que agora Deus está fazendo novamente a criação e agora também perfeito, assim como foi a primeira criação, ele está fazendo tudo perfeito nessa nova criação. O que fica de curiosidade para nós, logo já nesse primeiro versículo? Porque ele diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui a gente fica se perguntando por que o mar já não existe. Então eu tenho minha opinião própria e eu quero explicar aqui para vocês qual é o meu entendimento então sobre essa questão do mar já não existe. Meus irmãos, o mar hoje, ele é a causa da divisão dos países. Então nós temos aí a deriva continental, Brasil separado da África, separado da Europa. Então o mar ele é a causa aí das divisões. Meus irmãos, nesse versículo aqui, eu creio sim que na nova criação nós teremos mar, nós teremos água na nova criação. Mas quando João relata que o mar já não existe, é que não haverá separação das nações, dos povos, por causa do mar. Eu acredito que na nova criação nós teremos sim a beleza do oceano, a beleza dos mares, nós teremos. O que nós não teremos é essa divisão. Lembra que quando Deus fez a primeira criação, lá em Gênesis capítulo 1, ele criou a terra em um continente único, a qual quando nós estudamos na escola, nós estudamos sobre a Pangeia. Ou seja, quando era tudo coladinho, todos os continentes colados, não existia separação de países pelo mar. O mar não dividia nada. Mas após o dilúvio, quando nos dias de Peleg a terra foi dividida, ou seja, a deriva continental, nós começamos a ter então os continentes separados, países separados um do outro e o mar no meio fazendo esta separação.
Ou seja, ao que me parece, isso é opinião própria, minha opinião, ao que me parece é que nessa nova criação nós teremos essa coalizão novamente, nós teremos aí uma terra novamente, nós teremos mar, mas o mar não mais separará a terra. Até porque alguns ficariam pensando, poxa, mas a praia é tão bonita, o mar é tão bonito e na nova criação nós não teremos essa beleza nessa nova criação. Eu acredito que sim, nós teremos essa beleza, muito melhor, evidentemente, do que é hoje, mas nós não teremos a divisão dos países pelo mar. Até porque, meus irmãos, todo rio, ele corre para onde? Todo rio corre para o mar. E, inclusive, na nova criação, nós veremos que nós teremos um rio emanando do trono de Cristo da Nova Jerusalém. Bom, se todo rio corre para o mar, me parece que esse rio ele também correrá para o mar, ou seja, me parece que haverá a existência do mar. Então, essa é a minha explicação, é o que eu entendo desse versículo aqui. Então, Apocalipse capítulo 21. E outra coisa interessante nós salientarmos é que tudo será mesclado aqui. Você verá que hoje nós vivemos uma certa separação, o material e o espiritual lá em cima, e o material aqui embaixo. Mas aqui na nova criação, meus irmãos, nós não teremos essa diferenciação do material e espiritual. Tudo será mesclado. Até porque nós veremos aqui que o paraíso, que hoje está na presença de Deus no terceiro céu, descerá para essa nova criação. Esse novo planeta e novo universo que Deus fará. Por quê? Vai ser mesclado. Olha só o que diz os versículos 9 e 10, falando da descida do paraíso. Dizem assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos a descida, a descrição da descida do paraíso. Você lembra que quando Paulo escreveu lá 2 Coríntios, ele falou que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá no paraíso ele ouviu coisas que não davam para ser repetidas ou reproduzidas para a humanidade. O paraíso está lá, meus irmãos, no terceiro céu. Hoje, o crente que morre com Cristo, ele vai para essa localidade, ele vai para a presença de Deus, ele vai para o paraíso. Mas, na nova criação, nós teremos agora o paraíso descendo. E o nome desse paraíso, a qual é dado aqui, no versículo 9, o anjo até fala, olha, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Meus irmãos, esse é o nome que é dado para a Nova Jerusalém também. Aqui não está falando que o anjo está levando João para ver a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não, mas é porque é muito propício chamar a Nova Jerusalém dessa maneira, porque também será a habitação da noiva de Cristo. Por isso que ele relata ou dá esse nome, a esposa do Cordeiro. Mas aqui não está falando da igreja, está falando realmente da cidade celestial. E essa cidade agora desce para essa nova criação e tudo é mesclado. O material e espiritual, tudo é mesclado, nós não temos mais essa diferenciação. Olha só que interessante também, vamos ver aqui as medidas da cidade, essa cidade, a Nova Jerusalém que desceu, qual é o tamanho dela? A Bíblia revela para nós, olha só o versículo 16, diz assim: A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então nós temos aqui um cubo, né, uma cidade cúbica, onde a sua largura, a sua altura e o seu comprimento são iguais. E aqui na minha Bíblia fala sobre essa unidade de medida, 12.000 estádios. Meus irmãos, transportando isso para quilômetros, que seria o mais usual para nós da língua portuguesa, a gente pode fazer esses cálculos para tentar descobrir mais ou menos qual que é o tamanho desta cidade. Algumas versões, talvez aí como NVI, nova versão
internacional, talvez elas já tragam essa numeração já, vamos dizer assim, traduzida para quilômetros. Mas a medida da cidade é essa, 2.200 quilômetros para cada direção. Então lembre, ela tem então a sua altura, sua parede, 2.200 quilômetros, a sua largura, 2.200 quilômetros, seu comprimento, 2.200 quilômetros. É uma cidade cúbica, é como se fosse um quadrado mesmo, aberto em cima, com portas dos lados. E nós veremos mais sobre isso também. Olha só que interessante. Então, a sua área total, nós temos aí 4.840.000 quilômetros quadrados. Essa é a sua área total, fazendo então esses cálculos. É uma cidade muito grande. Para que você possa então ter uma dimensão, uma ideia dessa dimensão, vamos fazer um comparativo com a área do Brasil. Vamos fazer esse comparativo? Olha, meus irmãos, o nosso território, o Brasil, ele possui 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, o nosso país, ele é muito grande. Basicamente, a metade do nosso país, mais ou menos aí, seria então o tamanho da Nova Jerusalém que descerá do céu. Lembre disso, nós teremos um novo mundo, um novo planeta Terra, uma nova criação, mais essa cidade descendo e se mesclando aqui. As pessoas poderão morar tanto na Nova Jerusalém, quanto morar na nova criação que Deus ele fez, esse novo planeta Terra. Então nós teremos acesso à Nova Jerusalém e acesso ao planeta Terra, evidentemente que Deus ele criou. Ou seja, meus irmãos, essa Nova Jerusalém, ela tem 56% da área do Brasil. Então, por isso que eu falei mais ou menos da metade. Então, você pega o Brasil todo, a metade dele, corta ali no meio. Então, esta metade seria mais ou menos a área total da Nova Jerusalém. É uma cidade muito grande, é a cidade celestial, a Nova Jerusalém, que descerá aqui para a terra e fará parte agora da nova criação de Deus. Imagine, meus irmãos, a beleza que será essa nova criação. Então nós teremos um planeta Terra com seu único continente, não tendo divisão de países, e mais ainda essa cidade celestial como se fosse a cereja do bolo, né? Realmente trazendo toda a sua glória, trazendo toda a sua beleza nessa nova criação que Deus então ele realiza. E tudo isso está disponível para mim, está disponível para você, estará disponível para todos nós, os crentes em Jesus Cristo. Então aí tem uma imagem apenas ilustrativa, porque evidentemente a gente não consegue nem imaginar o tamanho da glória que será essa nova criação, mas essa imagem é só para mostrar mais ou menos aí como que seria um mundo com uma cidade muito grande em cima, fazendo parte agora dessa nova criação, né? Com seus muros enormes, com seu comprimento enorme e a sua largura enorme. Daí na próxima live, meus irmãos, então nós veremos um pouco mais sobre a Nova Jerusalém, o que realmente tem dentro da Nova Jerusalém, e também estudaremos o que não tem agora na Nova Jerusalém, o que não tem nessa nova criação. E também uma curiosidade, que alguns ficam, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai trabalhar, a gente não vai trabalhar? Será que lá no céu vai ser monótono? Será que vai ser muito parado? A gente vai ficar ouvindo anjinhos tocando harpa? Qual vai ser a nossa atividade para a eternidade? Alguns ficam com essas dúvidas e a gente vai ver um pouquinho do que a palavra de Deus fala e relata para nós, o que nós faremos então nessa nova criação, faremos então aí neste estado eterno. Então hoje nós estamos trazendo uma introdução ao assunto da nova criação, da Nova Jerusalém. Magnífico, maravilhoso, e o que nos alegra é que nós estamos aguardando esse tempo. Meus irmãos, logo em breve, nós sairemos daqui. Nós veremos todos os eventos escatológicos que nós já estudamos, arrebatamento, a tribulação que estará acontecendo aqui na terra, mas nós estaremos no céu, segunda vinda de Jesus Cristo, e nós viremos com ele, seu reino milenar, onde nós auxiliaremos Jesus Cristo nesse reinado, vamos auxiliar Jesus também no grande trono branco, e depois veremos a nova criação. Se você não teve a oportunidade de ver Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus falando, haja luz e houve luz,
agora você vai ter essa oportunidade de ver o poder criacional de Deus, porque nós estaremos presentes e quando Deus criar, nós estaremos vendo essa nova criação. Eu não estava lá em Gênesis capítulo 1, mas com toda a certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, eu estarei aqui em Apocalipse capítulo 21. E evidentemente, você que creu em Jesus Cristo, você também estará. E você verá o poder da fala de Deus, o poder das palavras do Senhor, onde Ele vai fazer o novo. Haja luz e houve luz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.